Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe nessa tarde, né? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos orar? Magnífico e eterno, querido Deus, nesse momento, Jesus querido Pai amado, Senhor, vem abençoar as nossas vidas, venha guardar a nossa mente, o nosso coração, venha colocar por terra, Pai, toda seta maligna, toda retaliação, todo laço de morte. Meu Deus, que o Senhor visita cada um nesse momento, Deus, dando graça, dando força, protegendo, no nome de Jesus. Vamos falar hoje de uma palavra muito poderosa, né? Nessa tarde eu tomo essa palavra para mim, amém? Mateus, no capítulo 8 de Mateus, e o versículo, eu estou gripada, estou resfriada, de vez em quando vai vontade de espirrar. Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus apazigua uma tempestade, amém? Entrando ele no barco e seus discípulos, seguiram-se, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé, de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e acalmou, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Então, chegando-se a outra banda da província dos gregos, saíram-lhe ao encontro de dois endemoniados vindo do sepulcro. Então fizeram-lhe era que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que chamaram, dizendo: que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? E andava apacentando, e disseste ele, uma grande manada de porco. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Senhor, expulsa-nos e permita-nos que entramos naquelas manadas de porco. E ele lhe disse: ide. Saindo eles, se introduziram nas manadas dos porcos. Veja só, irmãos, muitas vezes nós passamos por dificuldades terríveis, né? Passamos por vento tão tremendo que parece que às vezes nunca vai apaziguar a tempestade na vida da gente, né? Eu não sei como está aí o teu vento, a tua tempestade. Eu não sei que tempestade é na sua vida, né? Mas nessa tarde eu quero te dizer, né, que Jesus apazigua a tempestade na sua vida nessa tarde. Olha só, quando Jesus ia, né, ali estavam os discípulos no barco, e ele entrou no barco juntamente com os discípulos e ia passando para o outro lado da margem do rio, né? E seguiram, então entrou no barco Jesus, e ali seguiram-se, e levantou ali uma tempestade terrível,
E o vento se levantou, né, para acabar com o barco, quebrar o barco, destruir tudo que havia no barco. Né? Quem sabe você está pensando que agora é o seu fim, que agora você não vai ter mais solução, que agora acabou. Mas não é não, meu irmão. Não é o teu fim, não. Não acabou, não. Né? Quem sabe você pensa que esse vento que se levantou na sua vida foi para te destruir. Mas esse vento que se levantou na sua vida tem um propósito. E esse propósito desse vento é um propósito de muita bênção. Porque nenhum vento vai se levantar para Deus não se levantar primeiro e te dar vitória. Então esse vento tem um propósito. Muitas vezes a gente acha que esse vento veio para acabar com a gente, veio para nos destruir. Não. Esse vento veio com um propósito. Olha só. E quando ele ali estava no barco, né, com seus discípulos, olha o que aconteceu dentro do barco. Glória a Deus. As ondas batiam de um lado, batiam de outro. Quem sabe o vento está te batendo de um lado, batendo de outro, te chacoalhando de um lado, chacoalhando de outro. Mas tem uma finalidade esse vento. Quando esse vento passar, vai vir uma bonança. Quando esse vento passar, vai vir a tua resposta. Quando esse vento passar, vai vir grandes vitórias para a tua vida. Porque nenhum vento vem na vida da gente se Deus não tiver um propósito no vento. Às vezes você está passando um vento no teu casamento e não dá mais para conviver com o teu esposo, né? Já pensou em separação, já pensou em pedir o divórcio, mas eu quero te dizer que não faz isso. Deus, ele não está no divórcio, ele não está na separação. Esse vento vem para unir você. Esse vento vem para unir teu esposo, unir um filho seu. Esse vento vem para unir, aleluia, tua família. Porque muitas vezes a família aí está desunida. Muitas vezes a família está sem entender, né? O pai está sem entender o filho está sem entender o pai. Né? E agora você acha que esse vento vai acabar com você. Que esse vento vai ser o teu fim. Que esse vento vai ser o final da tua trajetória. Vai não, minha irmã. Esse vento vai vir uma bênção muito grande para a tua vida. E olha, quando Jesus ali, né, entrou no barco, ele olhou para os discípulos e viu, né, os discípulos assim meio agitados. Ele viu os discípulos meio atemorizados. O que ele quis dizer com isso? Jesus já sabia do que ia acontecer. Porque muitas vezes você está quietinho aí, o vento está soprando, mas Deus está sabendo que o vento está soprando. Deus, ele está sabendo até onde você vai aguentar. Deus, ele está sabendo até onde você vai. E ele não vai te deixar nesse vento forte. Ele não vai te deixar nessa trajetória tão forte na vida. Tem uma finalidade esse vento. E esse vento, ele não veio para acabar com você. Glória a Jesus. Quem sabe você está passando vento aí nesse teu emprego e você não sabe como fazer. Você não sabe, talvez já deu vontade 2 vezes de você pedir a conta, né, e dizer não, eu prefiro fazer acordo, pedir a conta, né, mas não faz isso não, porque talvez se você for fazer acordo, pedir as contas, aí você perde todos os seus direitos, né, ninguém vai conseguir dar os teus direitos. Então o que acontece? O vento sopra, mas Deus tem uma finalidade. Você sabe lá por que esse vento soprou na sua vida? Para Deus te dar uma vitória, Deus te dar um sinal, Deus te entregar uma vitória nas tuas mãos tão grande. É para isso que os ventos sopram. Glória seja dado o nome de Jesus. Quem sabe agora o vento soprou, né? E você não sabe mais o que fazer. Aleluia, né? O vento soprou, glória a Jesus, querido, no aluguel da sua casa, no aluguel da sua loja. Você não tem como pagar, você não tem como saber como vai agir. Mas uma coisa eu quero te dizer, Deus, ele não vai dar uma prova que você não possa suportar. Ele vai dar a prova para você, porque ele sabe que você é forte e ele sabe que você vai suportar. Talvez você ache que Deus,
Ele não está vendo você sofrendo. Talvez você ache que Deus não está olhando, né, para te dar vitória. Quem sabe você quer que Deus venha ver você sofrendo, venha ver você chorando. Deus não quer você sofrendo. Deus não quer você chorando de maneira alguma. Agora, olha o que acontece. No versículo 22 diz assim: e Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa-me, né? Ah, tá, perdão, aqui já é outra parte do... Eu estava aqui na parte, né, do versículo 8. Mas eu estou aqui no vento, né? E aqui o versículo 29 diz: eis que chamaram-se, dizendo, que temos... Agora vê, quando Jesus estava ali no barco com o discípulo, que ele levantou as mãos, acalmou o vento, apaziguou a tempestade. Deus vai acalmar o vento e apaziguar a tempestade na tua vida. Mas olha o que aconteceu. O vento estava soprando. Por que o vento estava soprando? Porque os demônios tinham entrado, né, para sufocar e para destruir. Quando Jesus olhou, ali que atravessou o mar, tinha uma obra para fazer. Veja só, esse vento soprou porque Deus tinha uma obra para fazer. Essa obra não vai ser fácil. E o vento soprou porque aí Deus ia fazer uma obra e o vento tinha que soprar, porque o inimigo, ele sabe quando Deus vai te dar vitória. O inimigo sabe a hora, aleluia, de você passar e fazer a obra de Deus. Por isso ele ataca, né, para poder não deixar você passar, para poder não deixar você fazer a obra. Então, quando Jesus olhou, tinha um homem, né, um homem processo de espíritos imundos, né, que era gadareno. Olha só, a Bíblia relata que ele tinha 12 centímetros de unha, sujo, todo sujo, porco, e os cabelos grandes, todo iniado, todo embaraçado. Por quê? Porque aquele homem, os demônios entrou nele, né, e não deixou ele ter paz, não deu alegria para ele. Por quê? Não deu alegria para ele e não deixou ter paz? Porque sabia, glória seja dada o nome de Jesus, que Jesus ia estar ali para poder libertar aquele gadareno. O inimigo sabe que você está orando para Deus libertar seu esposo. O inimigo sabe que você está orando para você sair desse lugar, sair do emprego. O inimigo sabe que a hora que Deus vai lhe dar bênção, até a hora de Deus lhe dar bênção, o inimigo sabe a hora que você vai receber a vitória. Por isso que ele está lutando, por isso que ele está fazendo o vento soprar. O contrário, sabe para quê? Para não deixar você receber. Então os demônios viram e aí disse para Jesus, só o que ele disse, o demônio: viesse aqui Jesus para nos atormentar. Olha a ousadia do diabo. O diabo é sujo. Ele ainda falou para Jesus: ninguém te chamou aqui não, Jesus. Tu viesse aqui para nos atormentar. Você está passando a luta com esse teu parente. Não é luta normal. O diabo entrou para poder fazer você entristecer seu coração. Ele entrou aí para poder desanimar você. Olha só, ele disse: viesse aqui Jesus, Jesus, Filho de Deus, para nos atormentar. Vieste aqui para nos atormentar. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. O diabo sabe que você é filho de Deus. Ele sabe que você é filho de Deus. Então ele vai o quê? Ele vai tentar naqueles que servem a Deus. Ele vai jogar investida naquele que serve a Deus. Para quê? Para você parar, para você desanimar, para você recuar, para você não fazer mais nada, para você chutar o balde, como disse o pastor ontem, que eu estava assistindo. Tem hora que dá vontade de chutar o balde. Tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Quantas mulheres já não teve vontade de largar seu esposo, largar a casa e ir embora? Mas não é de Deus. Está repreendido em nome de Jesus, está quebrado. Essa maldição está anulada. Quantas pessoas já teve vontade aí, até os jovens, né, de tirar a sua própria vida, de tentar suicídio, dar até a sua própria vida. Mas não é de Deus, é o inimigo. Ele sabe que Deus vai te dar vitória. Ele sabe que Deus vai dar vitória para os jovens. Então ele vai perturbar e atentar os jovens. Por isso que ele disse que Jesus, Filho de Deus, viesse aqui para nos atormentar. Aí ele disse assim: olha,
Como assim? O diabo, ele não gosta do fogo. Ele diz assim: olha, não está vendo aquelas manadas de porcos ali? Nos ordena que nós entre nela. Veja só, eis que chamaram-se dizendo: o que temos nós contigo? Olha, o diabo ainda era astúcio. Olha o que ele disse: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Olha, o que temos nós contigo, né? Viesse aqui para nos atormentar. E no 30 disse: andava pastando diante deles, e andava pastando diante dele uma manada de porco. E andava assim, ó, ele viu aquelas manadas de porco passeando, pastando ali. E olha o que ele disse no versículo 31. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Senhor, nos expulsa e permita-nos que entramos na manada de porcos. Ele disse: olha, permita que nos expulsamos e entramos na manada de porcos. Por que ele queria entrar na manada de porcos? Por que ele queria que Jesus expulsasse ele e entrasse na manada de porcos? Claro que o dono da fazenda ia ter prejuízo. Por que ele está fazendo todo esse rebuliço? Porque ele sabe que Deus vai operar na tua vida. Por que ele está fazendo toda essa confusão? Porque ele sabe que Deus tem bênção para te entregar. Então, Jesus disse aqui no versículo 32, e ele disse-lhe: ide, né? Saindo eles, introduziram na manada dos porcos. Eis que toda aquela manada de porco se precipitou-se e caiu no precipício. Veja só, quando ele disse: eu ordeno que essa manada de porco venha, que entre na manada do porco. Ele ordenou. O que acontece quando os demônios entraram no porco? Veja só, os porcos ficaram tudo endemoniado e se precipitaram, né? Estava tudo louco e se jogaram no precipício, ali num buraco bem grande, né, que tinha água, que a Bíblia chama no precipício, né? Ele se precipitou e jogasse no abismo ali no precipício. Então ali, né, eles morreram, as manadas do porco, tudo endemoniado, porque o demônio estava nele. Nós sabemos que quando você vê uma pessoa se levantar com você, é porque ele não está sozinho, está com legião. Quando você vê o filho se levantar com você, virar as costas para o teu lado, rigir os dentes para o teu lado, porque não está só, está endemoniado. Não tenha medo. Ordena que esse demônio saia do seu filho, ordena que esse demônio saia da sua neta, ordena que esse diabo venha sair daquele que quer te atropelar e quer te atrapalhar na terra. E olha o que aconteceu, e diz aqui a palavra do Senhor, que as manadas dos porcos, eis que todas aquelas manadas dos porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro. Olha, caíram num despenhadeiro a manada de porco. Caíram assim naquele despenhadeiro, só via porco caindo, só via porco rolando e caindo. Os demônios vão cair por terra, vão cair num despenhadeiro. Eles não vão tocar naquilo que é teu, não vai tocar no teu filho, não vai tocar no teu marido, não vai tocar no teu trabalho, não vai tocar na tua igreja, não vai tocar no teu esposo, não vai tocar. Deus está chegando. Aleluia, o Senhor está chegando aí. Glória a Deus, o Senhor está chegando aí. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Então, no versículo 33 diz assim: no despenhadeiro, feriram-se e jogaram-se assim, acidentes-se, divulgaram-se tudo o que aconteceram aos demônios. Né? Eles caíram no despenhadeiro. Já pensou um despenhadeiro da altura de 10, 20, 30 metros? Por quê? Porque a gente não sabe o que Deus faz. Nem eu, nem você sabe o que Deus faz. Sabe por quê? Nem eu, nem você sabe. No versículo 34 diz assim: eis que todas aquela cidade saíram ao encontro de Jesus. Aí depois aquela cidade toda saíram ao encontro de Jesus.
e, né, vendo agora lhe que ressuscitando o seu temor. Quer dizer, o povo naquela hora tiveram temor de Jesus, né? E aqui nós vimos que quando Jesus chegou lá nessa cidade para libertar o gadareno, né, esse homem que havia, né, ele não vivia em casa, o gadareno. Ele vivia, sabe aonde? No sepulcro. Aleluia. Aonde? No cemitério. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa mendigo na rua, sem querer ir para casa, são legiões de demônios que não deixam ele para casa tomar banho, que não deixam ele para casa ter comunhão com a família, entendeu? Porque o inimigo não deixa a pessoa ter paz. E nós vimos ali que aquele homem vivia dentro do cemitério, no sepulcro, com as unhas de 12 centímetros, vivia endemoniado, se chamava gadareno, né? E ele não tinha comunhão, aleluia, com ninguém, mas justamente Jesus ia naquela cidade para libertar ele. Jesus está chegando aí já na tua cidade para libertar o teu filho, libertar tua filha, te libertar dessa maldição, te libertar desses encostos malignos, te libertar dessa opressão que você sente, se libertar, né? Porque tem espíritos malignos que colocam depressão na pessoa. A pessoa não dorme de noite, a pessoa passa a noite acordada, né? Vive o tempo todo enfermo com a enfermidade, porque essa enfermidade, aleluia, não é para a morte, porque Deus, ele quer ser glorificado nela. E muitas vezes essa enfermidade veio, né? Porque o inimigo soprou essa enfermidade para você desistir, para você, né, se afastar de Deus. Mas eu quero te dizer, não se afaste do Senhor, não desista de Deus. Deus, ele não vai desistir de você. Por quê? Olha só, a gente não conhece os pensamentos de Deus, não sabemos os planos de Deus. Como diz aqui, ó, no livro de Jó, né? Eu gosto muito do livro de Jó. Nós não sabemos, né? O que a gente tem para receber de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Sim, o desejo de Deus, né, para conosco. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que Jó... Ah, meu Deus, não acredito, vou colar. A Bíblia diz que Jó, né, estava ali, irmão. Todo mundo sabe a situação de Jó. Jó estava na cinza, Jó estava sofrendo, Jó estava vivendo um momento de humilhação, que para ele parece que não tinha mais jeito, e parece que Deus nunca ia restaurar a saúde dele, que ele ficou enfermo, né, caído, com chaga, né? Jó chegou ao ponto de não acreditar mais que ele fosse se estabelecer, né? Mas aqui diz assim, ó, glória a Deus, Jó 42, né? Glória a Jesus. Jó se humilha perante Deus e dá glória. Está sofrendo, se humilhe perante Deus e dê glória por esse processo que você está passando. E diz assim, então respondeu Jó ao Senhor e disse-lhe, bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Veja só, Jó sabia que tudo o Senhor pode. Naquela hora também, nós sabíamos que Deus poderia apaziguar a tempestade antes dela vir para o barco, porque ele sabia tudo e ele sabia o que o povo ia passar. Ele sabia que o povo ia passar por uma trajetória muito grande. Deus, ele sabe o que você está passando. Ele ainda não apaziguou ainda, porque ele quer ser glorificado nisso aí. Deus sabe o momento que vai, né, te dar paz nessa terra, né, para que os teus inimigos não tenham mais, né, não venham se triunfar contra a tua vida. E Jó disse assim, bem sei eu que tudo pode, nenhum do pensamento seu pode ser impedido, Senhor. Ele sabia que se Deus quisesse, aquela hora ele podia curar a chaga dele. Ele sabia que aquela hora, se ele pudesse, se ele quisesse, ele restauraria aquela mulher doida
que mandou ele amaldiçoar, né? Ele sabia que se o Senhor quisesse, naquela hora, poderia dar os filhos dele de volta, porque a bênção e a maldição estava com Deus, está com o Senhor. E olha o que acontece. Mas ele disse aqui também, né, no versículo 3, quem é aquele que diz, tu que sem conhecimento encobre os conselhos, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Veja, Jó, ele já tinha falado coisas, né, que aos olhos de Jó, aquilo ali estava certo, era maravilhoso aos olhos de Jó. Quem sabe aí você já está murmurando, quem sabe aí você já está chutando balde, sem saber o que vai acontecer, né, achando que era, eu estou certa mesmo, entendeu? Quem sabe você está aí achando que o que você está fazendo está certo. Muitas vezes o que você está fazendo não está nem agradando a Deus. Você está achando que você está certa, mas o único certo é Jesus. Ele sabe a hora de te dar vitória, porque enquanto nós murmuramos, nós reclamamos, Deus não dá vitória para os maldizentes, Deus não dá vitória para aqueles que reclamam. Então enquanto você reclama, Deus não faz nada, Deus não age por aquele servo que é reclamão, que só murmura, que, né, tem pessoas que já desce da cama, bota o pé no chão, reclamando, minha vida não vale nada, minha vida não serve para nada, eu nasci para sofrer, que vida é essa que eu tenho, para que eu nasci, para que eu estou no mundo, porque Deus deixou eu viver, para que o Senhor permitiu que eu estou vivendo, já pula da cama reclamando e falando. A Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino do céu, né? Então não reclame, porque talvez você esteja reclamando e achando que está certo. Muitas vezes nós reclamamos e achamos que nós estamos com a razão, que nós estamos certos, mas nem eu nem você estamos com a razão, nem eu nem você estamos certos. Por isso que não devemos reclamar. E olha o que aconteceu. E ele disse, escuta-me, pois eu falarei e eu te perguntarei, tu ensina-me. Olha, ele disse, então, Senhor, já que eu estou errado, eu te pergunto e tu me responde, já que eu estou errado. Porque se eu estou errado, então me pergunta. Se eu estou errado, me responde, Senhor. Então é assim que tem que ser. Se nós perguntamos, para a glória e honra do nome de Jesus, me pergunte. Jó queria que Deus fizesse a pergunta para ele e ele respondesse a Deus. Glória a Jesus. Aqui no versículo, né, ele disse, então assim me ensina, né, ensina-me, né, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me, e tu me ensina, Senhor. Se eu estou errada, me ensina, Deus, né? E aqui diz assim, com os 5, com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Quer dizer, até aquele presente momento, Jó estava cego, né? Como eu e você. Há momento que nós ficamos cego, com a cegueira espiritual. Ficamos cegos, sem querer enxergar. Falamos, queremos só ter razão. Mas já imaginou se você chegasse na situação de Jó? Jó, o homem mais rico do Oriente. O vento soprou na venda de Jó. O vento soprou e Jó não sabia mais o que fazer. O vento soprou e Jó não tinha como sair daquele pesadelo que ele vivia, porque Jó estava vivendo um pesadelo terrível, né? Tem pessoas, irmãos, que tem conta de banco, né? Tem dinheiro, mas está dentro da cama do hospital, todo cortado, né? Sem poder comer, com a bolsinha de vasectomia na barriga, sem poder beber, e tem um monte de dinheiro, mas não é feliz. Tem pessoas, irmãos, que está agora, né,
numa cadeira de roda, querendo poder passear, querendo poder ir visitar um parente e não consegue. Por quê? Porque ele não consegue. Porque está na cadeira de roda e não consegue nem mover a cadeira de roda. Não tem condições, às vezes, nem de comprar uma cadeira eletrônica. Quando você acordar de manhã, respira forte e diga: Senhor, obrigado pela minha incredulidade. Senhor, muito obrigado, porque eu não sabia que o Senhor ia trabalhar dessa forma. Entendeu? Porque muitas vezes, irmão, nós temos de tudo e reclamamos de tudo. Tem pessoa aí que está ali, sabe, debaixo da ponte, pela porta dos restaurantes, procurando o resto de comida, que às vezes está podre, às vezes está cheia de sujeira, para se alimentar. Enquanto a sua geladeira está cheia, né, transbordando de comida, e você reclama 24 horas. Você só murmura e não sabe agradecer a Deus pelo pão que tem para comer. E às vezes o vento sopra, porque Deus está vendo que você tem de tudo e aquele miserável não tem nenhum pão para comer. Mas Deus está vendo a tua infidelidade com ele. Agradeça a Deus. Seja fiel a Deus. Tenha fidelidade com Deus. Tem tanta pessoa aí que tem às vezes 2 camisas para vestir. Enquanto o pessoal, né, aqui na porta da minha casa, para um carro, joga lotação de roupa e as pessoas catando roupa todo dia. A caçamba vai vestir de roupa, sapato, tudo novo, roupa nova. O povo acha meio mundo de coisa no meio da rua, tudo novo. Tu acredita nisso? Enquanto tem tanta gente que não tem, os que tem joga no lixeiro, né? E muitas vezes o rico leva no CRAS, leva lá para o povo buscar, e o povo vai lá buscar e joga no lixeiro, né? E Deus está vendo isso. Enquanto as pessoas, a mulher estava ontem procurando na caçamba do lixo para levar para o sítio para uma mulher, para ela se vestir com os filhos. E tem pessoas aí que nem sabem o que é ter roupa, anda nu, da cintura para cima, só com um short e véia rasgado. Temos que agradecer a Deus pelo cobertor que se cobre, pelo travesseiro que deita e pelo teto que tem, porque tem tanta gente aí que não tem um teto para morar, né? Por isso o vento sopra e as pessoas não sabem agradecer a Deus. E ele disse assim, e ele estava cego, Jó estava cego, não estava conseguindo ver o Senhor. Ele estava cego e estava surdo, mas ele disse: agora meus olhos te vê, Senhor. Foi aberto os olhos de Jó. Abre os teus olhos, deixa cair essa cegueira. Abre os teus olhos, deixa cair, né, essa casca, essas escamas do seu olho. Como Paulo para encontrar com o Senhor, teve que Deus ter um encontro com Paulo e tirar as escamas dos olhos de Paulo. O Senhor teve que tirar as escamas dos olhos de Paulo. Porque enquanto Paulo não via nada, o negócio de Paulo era um soldado romano, né, que para ele tinha que só matar, bater nos cristãos, matar os cristãos, bater. Era um soldado romano, Paulo era. Ele, enquanto Deus não teve um encontro com ele de verdade, ele não conseguiu enxergar. Tem momento que Deus tem que bater em nós, tem que surrar as nossas vidas, para nós enxergarmos, porque ainda estamos com uma venda nos nossos olhos, ainda estamos com cegueira espiritual nos nossos olhos, que não conseguimos enxergar. Estamos ainda com os ouvidos tapados, que não conseguimos tirar a cera dos nossos ouvidos. Você vive bem? Dá glória a Deus. Você não tem? Dá glória a Deus. Você não consegue dar glória a Deus, porque Deus é maravilhoso. E olha o que acontece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 6 diz assim: louvado e engrandecido é o Senhor. Diz que, não, no versículo 5, né? Não, no 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que ele fez quando ele abriu os olhos? Ele se abominou-se, ele se arrependeu. Por quê? Porque ele estava falando que não sabia, porque ele estava reclamando demais.
E Deus não queria que ele reclamasse, porque Deus sabia, aleluia, que ele estava reclamando do que ele não entendia, porque o que o Senhor ia fazer na vida dele, de volta, o Senhor ia restaurar ele, o Senhor ia fazer coisa grande na vida dele. Deus tem coisa para te dar, que nem você sabe que vai chegar na tua casa, algo muito grande, coisa que você nunca teve. Você se alegrará, mas tem que glorificar a Deus em vez de reclamar. Só reclama dos filhos, reclama do marido, reclama do neto, reclama do emprego, reclama de tudo que vai fazer. É uma reclamação. E Jó disse: eu agora me arrependo, me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Ele pegou e se jogou-se no pó ali, ó, jogou-se com a cara no pó, aleluia, começou a chorar e começou ali a pedir a Deus, aleluia, glória a Deus, perdão a Deus. Nessa tarde vamos pedir perdão a Deus das nossas murmurações, das nossas reclamações. Vamos dizer para Ele, aleluia, que Ele faça como Ele quiser, da maneira que Ele quiser, que Ele venha nos provar como Ele quer, porque só Ele sabe como Ele nos prova. No versículo 7 diz: e sucedeu que depois que, acabando o Senhor de dizer Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifa, né, o temanita, e a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, e como o meu servo Jó. Tinha dois amigos de Jó, veja só, do lado de Jó, que estava ali, né, acusando Jó, né, querendo saber o motivo porque Jó estava na cinza, querendo saber o motivo porque Jó estava com aquela chaga, tipo uma lepra, e por que Deus não curava ele, e por que Deus não ouvia ele. Tem tanta gente aí, irmão, querendo saber por que você está nessa prova. Será que você está em pecado? Será que você, né, como é que você está diante de Deus? Porque Deus não fez isso ainda, porque Deus não olhou para ela ainda e não resolveu a situação. Ela não é crente, não está na presença de Deus, não está na casa de Deus. E por que Deus não ouve ela? Porque Deus não ouve ele. Ele está todo o tempo ali clamando, mas a ira de Deus se levantou contra os amigos de Jó, porque os amigos de Jó não sabiam o que estava acontecendo para poder julgar Jó. Olha, os teus amigos não sabem o que está acontecendo para te julgar. Tem muita gente aí falando mal de você pelas costas, te julgando, jogando pau em você, porque que você está passando por isso, por que Deus não ouve você ainda, por que Deus não ouve ela, por que Deus não dá vitória para ela, ela não é crente, olha aí. Mas vai chegar uma hora que teus inimigos vai engolir tudo que tem falado de você, tá entendendo? Vai ter que engolir, vai ter que ver Deus agir em prol da tua vida. Vai ter pessoas que vão se esconder, vai lá pelo outro lado da rua para não se encontrar com você, com vergonha de você, com o que Deus vai fazer na tua vida. Porque tem pessoas que acham que você não tem Deus na sua vida, que você não tem unção de Deus, que você não é filho de Deus, que Deus não fala com você, vão se envergonhar. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Olha, e no versículo 8 diz assim: tomais por 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei ali um holocausto por vós. Os meus servos Jó orava
por vós, e porque devereis ele aceitar, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, porque era reto como meu servo Jó. Olha o que Deus disse para os amigos de Jó: vai lá, leva 7 carneiros, leva 7 bezerros, né? E 7 carneiros, e oferece ali a Jó, né? E holocausto, para que eu venha atentar para o teu sacrifício. Porque tu não estás falando de Jó, tu falaste contra mim. Todo aquele que se levanta contra você não está se levantando contra você, não. Está se levantando contra Deus, e Deus vai tratar. Todos aqueles que estão se levantando contra você, Deus vai tratar com eles. Por quê? Porque aqueles que se levantam contra você, não é contra você que eles se levantam, porque os amigos de Jó estavam se levantando contra Jó, mas não era contra Jó que ele estava se levantando. Ele estava se levantando contra Deus, e Deus disse: olha, vai lá, pega esses bezerros, pega agora esses carneiros, e vai lá e oferece holocausto em prol da vida de Jó, porque tu não tocou em Jó não, tu tocou em mim. Deva sua e decaia. Quem estiver tocando em você ocultamente, viu? Não está tocando nem em mim, nem em você não, está tocando em Deus. E Deus vai tratar com a pessoa, viu? Deus vai tratar com a pessoa, porque está tocando em você. No versículo 9, diz assim, ó: então falou Elifa, que era o amigo de Jó. Então falou Elifa, Temanita, Biladade, Sunita, Zofá e os manitas fizeram como o Senhor lhe disseram, e o Senhor aceitou a face de Jó. Olha aí, depois que eles foram lá e fizeram sacrifício em prol da vida de Jó, Deus deu ouvido para a oração de Jó, porque enquanto eles tocavam em Jó, Jó estava orando por eles. Tem muita gente que é assim: enquanto você está orando, jejuando, indo para o monte, entendeu? Orar por a pessoa está falando mal de você, está tocando mal em você, e não sabe o que você está fazendo por ele. Aí Deus faz o que? Tocou nos amigos de Jó. No versículo 10 diz: e o Senhor ouviu, né? O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus inimigos, e o Senhor acreditou Jó outro tanto, em dobro tudo quanto deste possuir. Veja só, enquanto Jó orou pelos inimigos dele, Deus virou o cativeiro de Jó e dobrou o tanto de bênção na vida de Jó. Ore pelos seus inimigos, em vez de pedir para Deus matar ele. Tem muitos crentes aí orando para Deus matar os outros crentes. Ore por ele, viu? Ore pelo seu inimigo que quer ver a sua destruição. Ore pelo seu inimigo que quer ver a sua derrota. Sabe o que Deus fez? Enquanto Jó orava pelos inimigos dele, que queria ver a derrota dele, que queria ver a destruição dele, Deus acrescentou os bens de Jó em dobro. Porque Jó não estava pedindo bens. Não. Enquanto você ora por aquele que quer te ver no caixão de madeira, Deus acrescenta os anos de vida seu nessa tarde. Enquanto você pede misericórdia pelo seu inimigo, Deus te dá a bênção em dobrada. E aqui no versículo 11 disse: então viraram ele todos os seus irmãos. Olha, vieram ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todo quanto deste-os aconselharem, comerem e com ele pão, e a sua casa se
suas casas se condenaram-se nele e consolaram-se de todos os mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. Veja, a cada um daqueles depois, que Deus virou o cativeiro de Jó, foram lá na casa de Jó. A cada um deram uma peça de ouro, pendente de ouro, que naquela época era muito ouro. Hoje o povo tem papel, mas ontem era ouro. O povo trabalhava com ouro. Deram as peças para Jó, foram para a casa de Jó, se reuniram a dar pão para Jó comer. Todos se reuniram. O que Deus quer de mim e de você? Não toca em ungido, não toca em homem de Deus. Se reúna para orar e se reúna para ajudar. Que foi assim com os inimigos de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus inimigos, o Senhor se reuniram os inimigos de Jó, os amigos de Jó, para ir na casa de Jó, ajudar Jó e abençoar Jó. Aleluia! Tremendamente foi o cativeiro de Jó virado. E aqui no versículo 12 diz assim: e assim abençoou o Senhor os últimos em todos Jó, mais do que o primeiro, porque teve, teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 14 mil juntas de boi, e jumento. Veja, Deus multiplicou os bens na vida de Jó. Teve 14 mil camelos. Você sabe, tem ideia do que é 14 mil camelos? Deus multiplicou na vida de Jó. Tem gente que quer que Deus abençoe ele, mas ele não abre a mão para abençoar o seu próximo. Tem gente que quer que Deus abençoe ele, mas ele não sabe, aleluia, agradecer a Deus quando está na prova. E Deus multiplicou 14 mil camelos, 14 mil juntas de boi. Já imaginou? 14 mil. A Bíblia diz que os bens de Jó foi multiplicado em dobro. Não tenha medo. Um dia eu estava falando com Deus, mas eu estava falando mesmo alterada com Deus. Aí Deus chegou para mim e falou assim: olha, qualquer um daqueles que der um copo de água a um dos meus pequenininhos, a mim me dá. Naquele dia eu me calei para sempre. Me calei. Misericórdia. Porque quanto mais você faz, mais Deus faz por você. Olha, quando Jó fez o holocausto, os amigos de Jó fez o holocausto em prol da vida de Jó, que orou, Jó orava por ele. Olha o que Deus fez. Deus atentou para o sacrifício e abençoou em dobro Jó. Jó não pediu 500 juntas de boi, não. Jó não pediu 500 juntas de camelo, 500 mil camelos, não. Jó não pediu 500 juntas de jumenta, não. Jó não pediu nada para Deus, vaca, camelo, jumento, não. Ei, o cordeiro para si, Deus proverá. Proveu ou não proveu o cordeiro? Então, por que fica aí desesperada, sem saber o que fazer? O que é que eu vou fazer? Deus, ele provém o cordeiro. Imole seu Isaac, que o Senhor vai prover o seu cordeiro. Tem pessoas, irmão, que tem medo de abençoar o seu irmão quando está precisando. Deus vai prover o seu cordeiro em dobro. O cordeiro para si, Deus proverá. E olha, Jó foi abençoado na terra 100 por 1, 100 mil vezes mais. Jó foi abençoado. O que você quer dizer com isso, missionária?
Tem pessoas, irmão, que é dizimista, mas ele não quer dar mais dízimo na igreja dele, porque ele acha que o pastor dele vai comer o dízimo todo e não vai fazer nada por ele. Tem pessoas que não ofertam na igreja, porque diz que pastor é ladrão. Pastor não é ladrão, não. Pastor trabalha fora. Tem pastor que Deus chamou só para obra, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Deus disse, obreiro é digno do seu salário. Tem pessoas que xingam pastor, pessoas que amaldiçoam pastor, diz que não dá dinheiro para o pastor, porque pastor anda de carro e ele anda de pé. Quem vai prestar conta é você de toda a contribuição da casa de Deus, se você é pastor. Não importa onde você vai dizimar, dizime, não seja miserável. Não queira, aleluia, que o devorador, o migrador, o cortador venha destruir a sua vinha, não. Não, porque tem pessoas que dizem, eu vou lá dar dinheiro para esses pastores ladrão. E essas pessoas que falam isso vivem na miséria. Tem pessoas que vivem no vermelho, 24 horas no vermelho. Tem ela que não tem dinheiro nem para comprar um pedaço de sabão de pedra. E aquele pastor que está ali passando a noite de joelho orando por ele. E aquele pastor que está sofrendo ali no monte orando por ele. Ele não vê isso, né? Mas ele não passa o pastor a noite orando por ele para cobrar ele, não. De jeito nenhum. A nossa obrigação é orar pelos nossos inimigos. Como disse Jó aqui. E Deus, ele multiplicará o dobro na vida da gente. Tem crente aí que ele é assim, mão de vaca. Ele não dá dízimo, ele não dá oferta e quer que Deus abençoe. Ele quer que Deus abençoe, né? Eu não vou te contar as bênçãos que Deus tem me dado, né? Eu tenho sido tão abençoada. Eu tenho sido tão abençoada que você não imagina. Por quê? Porque nós se lançamos na obra de Deus de maneira sobrenatural. E esse ano nós vamos dar o melhor para o Senhor. Esse ano nós estamos projetando um congresso, glória a Deus, aleluia, um congresso de fogo. As mulheres têm que guerrear na face da terra para nós dar o melhor para o Senhor nesse congresso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não negue aquilo que é de Deus, né? Quando Jesus chegou na casa, disse, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Vamos dar a César aquilo que é de César, né? E a Deus aquilo que é de Deus. Tem pessoas, irmão, que eu não tenho nada a ver com a vida dele, mas paga 2.000 de bebida, R$1.000 de bebida por mês, prejudicando a saúde, arriscando ter uma cirrose, mas ele disse que na igreja não dá R$1 de oferta. A igreja não precisa desse dízimo e oferta que a pessoa dizima com amargura, de maneira alguma. Deus a livre guarde, você não é obrigado a contribuir, né? De jeito nenhum. Mas essa luz que você está aqui na igreja é pago com o seu dinheiro, né? A água que você dá descarga direta é pago com o seu dinheiro, né? Tudo que nós faz na igreja, né? É com o dinheiro da igreja, não é com o nosso dinheiro. Aluguel da igreja, tudo é com o seu dízimo e sua oferta. Então não tenha medo não, viu, de levar as suas ofertas para o Senhor. Porque vamos emolar o nosso Isaac. Deus abençoe a tua vida. Deus guarde nessa tarde a cada um dizimista, ofertante. Deus guarda aquele também que não é ofertante, mas a partir do momento você vai ofertar na sua igreja, você vai dizimar na sua igreja. Porque não é todo pastor, viu, que é relaxado não, para não dizer o nome correto. Deus não é todo pastor não. Deus sabe as nossas vidas como que é, o negócio é estreito, viu? E que Deus abençoe você nessa tarde, Deus guarde, e até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Eu quero que Deus alcance a cada um de vocês, dê bênção para cada um de vocês, e que o Senhor alcance suas famílias, para a glória de Deus, amém? Muito obrigado, fique na paz do Senhor Jesus.